E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vamos para mais uma videoaula para esse período aí de quarentena nosso, né? A disciplina que eu vou trabalhar agora com vocês é higiene e segurança no trabalho e ergonomia. Lembrando, mais uma vez, que as videoaulas que eu estou produzindo para vocês são revisões dos conteúdos já passados em sala de aula para auxiliar vocês no estudo para as avaliações, beleza? O conteúdo de hoje é um conteúdo bem fácil de ser trabalhado, um conteúdo bom de se estudar. E trata-se de quê? Da norma regulamentadora 6. E o que é que trata essa norma regulamentadora? Do equipamento de proteção individual, EPI. A gente já teve em sala de aula uma explicação sobre as NRs, para que ela serve, enfim. A gente já trabalhou bem isso. Mas só para a gente relembrar, a definição de NR, ou seja, o que é um NR, são conjuntos de requisitos e procedimentos relativos à segurança e medicina do trabalho, de observância obrigatória às empresas privadas, públicas e órgãos do governo que possuem empregados regidos pela consolidação das leis de trabalho, chamada CLT. Ou seja, em toda empresa, pública ou privada, ou qualquer órgão do governo que tenha funcionário regido pela CLT, obrigatoriamente ele tem que seguir as NRs a qual cabe a essa determinada empresa, certo? A NR que a gente vai trabalhar hoje é a NR6. Ela trata de quê? Do equipamento de proteção individual, EPI. E o que é esse equipamento de proteção individual? É todo e qualquer dispositivo que sirva para a proteção individual do trabalhador, ou seja, esse dispositivo vai servir exclusivamente para aquele trabalhador. Se tem mais de um trabalhador exposto àquele determinado risco, cada trabalhador tem que ter o seu dispositivo de proteção, certo? Vamos lá. E nós temos também o equipamento conjugado de proteção. O que é esse equipamento conjugado? É um equipamento que vai proteger mais de um trabalhador? Não, não é isso. Quando eu falo equipamento conjugado, a palavra conjugado remete o quê? É união de mais de um equipamento individual. Como vocês podem observar aqui na imagem. Por exemplo, eu tenho aqui esse capacete com o protetor auricular. Ou seja, são dois dispositivos individuais, mas que juntos foram unidos para a proteção de uma única pessoa. Então, ele é equipamento conjugado. Como também esse outro equipamento aqui, onde eu tenho o capacete, o protetor auricular e a minha proteção da face. Ou seja, é um equipamento conjugado, mais de um equipamento unido para a proteção de um único funcionário. Beleza? Então, aí a diferençazinha de equipamento de proteção individual e equipamento conjugado de proteção individual, para vocês não confundirem. É importante ressaltar, pessoal, que para fazer a utilização de EPIs, eu preciso o quê? Que esse EPI tenha um certificado de aprovação. Esse certificado é expedido por quem? Pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E o que é esse certificado? Esse EPI ele vai passar por vários testes para saber se ele tem resistência realmente, se ele protege contra aquilo que ele está dizendo que ele vai proteger. Para quê? Para que o trabalhador receba um equipamento realmente de qualidade. Para que não seja qualquer equipamento que depois esse equipamento, mesmo você estando com ele, você sofre determinado risco que ele dizia que protegia. Então, todo e qualquer equipamento de proteção individual, para ele ser comercializado, ele tem que necessariamente ter essa certificação, esse certificado de aprovação, que a gente chama de CA, beleza? Embalagem. Pessoal, na embalagem dos meus equipamentos de proteção individual, eu sempre vou ter que vai conter nele o quê? As instruções de uso, ensinando como é que utiliza esse EPI. Eu vou ter que ter o selozinho de aprovação do Inmetro, dizendo que esse equipamento realmente foi testado, realmente está apto para a minha segurança. E tudo isso visualmente e na língua a qual aquela pessoa está recebendo esse dispositivo. Como assim? Se a empresa vai comprar equipamento de proteção individual de um fabricante que não seja brasileiro, mas esse fabricante tem que necessariamente, se ele vai fabricar dispositivos para brasileiros, colocar no idioma português
para que as pessoas que vão ler aquelas instruções de uso, vão se certificar de tudo, consigam realmente compreender, está na sua língua de uso, beleza? Um outro ponto, pessoal, é as circunstâncias a qual as empresas devem fornecer os EPIs, ou seja, quando as empresas fornecem os EPIs. Primeiro ponto, sempre que as medidas de ordem geral não oferecem completa proteção contra riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho. Como assim? Quando a minha estrutura da minha empresa, quando os meus EPCs, os meus equipamentos coletivos, não estão me dando total segurança e eu vou precisar desenvolver alguma atividade naquele setor, naquela área, eu preciso receber um EPI para me prevenir desse determinado risco. Outro ponto, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo instaladas, ou seja, vai ter ainda a medida de proteção coletiva, mas não foi instalada ainda. A minha empresa ainda está construindo essa parte. Então, ele tem que oferecer um EPI para você se proteger desses riscos durante esse período. E para atender a situações de emergências, certo, pessoal? Os trabalhos que o funcionário está desenvolvendo, anteriormente já entre aspas, previstos quais são os riscos que ele está exposto. Então, se eu sei quais são os riscos que o meu funcionário está sendo exposto, eu tenho que estar entregando para ele um EPI para se proteger desse risco. Lembrando, você não vai utilizar o EPI, todos os EPIs de uma vez, você vai utilizar de acordo com o risco que você está sendo exposto, certo? Vamos para o próximo tópico. Responsabilidades quanto ao EPI. Como assim? Cada parte da empresa, ela vai ter uma responsabilidade específica quanto ao EPI, beleza? A primeira parte aí que a gente observa é o empregador, ou seja, o patrão. Quando eu falo empregador, é o dono da empresa, enfim, remete a essa parte. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade. Ele tem que exigir o seu uso, tem que dizer, olha, funcionário, você está exposto a risco tal, está aqui o seu EPI, você tem que utilizar ele. Ele tem que fornecer somente aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, ou seja, não é qualquer EPI que ele vai te entregar, só vai te entregar se tiver o certificadozinho de aprovação. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, ou seja, essa parte de orientação, a responsabilidade do empregador fazer isso. Claro, o empregador ele não sabe como utiliza isso, ele tem que adquirir alguém que oriente e essa informação tem que ser chegada até o funcionário. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Ou seja, se você está utilizando um EPI e esse EPI já se desgastou, já não está mais te protegendo daquele risco, o empregador tem a função de substituir este EPI, certo? Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando há casos, por exemplo, que não é um EPI descartável e precisa dessa higienização, é o empregador responsável. E comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade observada. Como assim? A empresa comprou de um certo fornecedor, demanda tal de EPIs, e observou que tinha algumas irregularidades nesse EPI. A qualidade dele não era exigida, não estava registrado, certificado de aprovação, então ele tem a função de comunicar ao MTE isso aí, certo, pessoal? E registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, ou fichas, ou sistemas eletrônicos. Como assim? Por exemplo, fazer um controle de com que periodicidade você entrega o EPI X para o funcionário. Por exemplo, máscara. Então, eu utilizo tantas máscaras, funcionário tal, utiliza tantas máscaras por mês. Tanto para ter esse controle, para ter cuidado em sempre ter o EPI para aquele funcionário, porque pode o funcionário solicitar e você não ter. Se você tem esse controle, sabe em que periodicidade ele precisa desse EPI, você já tem controle para estar comprando. Certo, pessoal? O próximo aqui, né, é as responsabilidades do
trabalhador, ou seja, do empregado. Cabe a ele o quê? Usar, utilizando apenas para a finalidade a que se destina, ou seja, a responsabilidade do funcionário principal é fazer uso do EPI que ele recebeu. E esse uso, pessoal, é de acordo com a finalidade do EPI, de acordo com o risco que ele está exposto. Responsabilizar-se pela guarda e conservação, ou seja, por exemplo, luva. Eu vou utilizar a luva hoje, vou ter que utilizar amanhã. Eu tenho que me responsabilizar por guardar e conservar essa luva. Claro, pessoal, conservar no sentido de que não está extraviando ela, utilizando de qualquer jeito, fazendo brincadeiras para acabar rasgando. Mas você vai utilizar ela com a finalidade dela, quando ela se desgastar, você tem sim direito a ter um novo. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso. Ou seja, se você está observando que o seu EPI não está mais servindo para o sentido dele, né? Você tem que comunicar ao empregador para ele fazer a reposição. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Ou seja, você vai receber um treinamento, você vai saber como é que utiliza esse EPI. Então, cabe a você o quê? Cumprir essas determinações. Certo? O próximo aí é o fabricante. Quais são as responsabilidades que esse fabricante tem quanto ao EPI? Primeiro, ele tem que se cadastrar junto ao órgão nacional competente em matéria de trabalho e segurança do emprego, certo? Ele tem que solicitar o CA, o certificado de aprovação, solicitar renovação do CA, requerer novo CA, responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao certificado de aprovação, comercializar ou colocar à venda o EPI somente portador de CA, ou seja, ele não pode fabricar e colocar à venda um EPI que não tenha o certificado de aprovação. Beleza? Essas são algumas responsabilidades deles, temos algumas outras, mas para não ficar tão extenso o nosso vídeo, eu vou dar uma resumida aqui, certo? E temos também o quê? As responsabilidades do órgão nacional de segurança no trabalho. Então, o órgão nacional é competente em matéria de segurança no trabalho, quando necessário e mediante justificativa, poderá estabelecer prazos diversos dispostos no subitem 6.9.1. E o que trata esse subitem? Ele trata da validade do EPI. Ele diz o seguinte: tem de 5 anos para aqueles equipamentos com laudos de ensaio que não tenham sua conformidade avaliada no âmbito do CIMETRO, e tem o prazo vinculado à avaliação da conformidade no âmbito do CIMETRO, quando for o caso, certo? Então, o órgão nacional tem a função aí. E a função próxima aí, que a gente está observando, é do Ministério do Trabalho e Emprego. A função: fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e à qualidade, recolher amostras de EPI para fazer esses ensaios, né, essas avaliações, e aplicar na sua esfera de competência as penalidades cabíveis pelo descumprimento desta NR. Beleza, pessoal? É um pouquinho extenso o vídeo, é um pouquinho cansativo, mas vou tentar aqui dar uma enxugada, uma resumida aqui, principalmente nessa parte, que é bem mais questão de observação mesmo. Vamos aos EPIs. Os EPIs de proteção para a cabeça. Eu vou ter capacete, um capuz ou balaclava, certo, pessoal? Que é o quê? Para proteção da região da cabeça como um todo. Para a proteção dos olhos e da face. Ou seja, eu vou ter o óculos, é claro. Eu vou ter um protetor facial, que é este aqui, certo, pessoal? Vocês podem estar observando aí o protetor facial. E eu vou ter também máscara de solda. Lembrando, pessoal, sim, eu estou fazendo técnico em móveis, eu vou precisar utilizar todos esses EPIs que você está falando aí? Não necessariamente. Eu estou falando aqui porque se trata dentro da NR. Mas nós vamos utilizar os EPIs de acordo com o risco que nós estamos expostos. Como, por exemplo, o óculos. A gente utiliza o óculos quando está fazendo uso de alguma máquina, de algum material que possa jogar algum resíduo na nossa visão. E esse óculos que a gente vai utilizar
transparente, certo? Não é esse óculos escuro. Aqui eu coloquei esse apenas como exemplo para a gente entender, beleza? Então, dos EPIs que eu apresentei até agora, que a gente utiliza o óculos. Vamos para o próximo. Proteção auditiva. Então, pessoal, para nossa proteção auditiva, eu posso estar chamando de protetor auricular ou protetor auditivo, certo? E eu vou ter vários tipos, vários estilos. Os que a gente utiliza, geralmente, este, certo? Que é o de plug. E este aqui, um minutinho, não tá querendo ir, mas vai, de espuma, certo, pessoal? Quando você amassa ele, coloca no seu ouvido e ele vai expandir novamente e vai estar fazendo aí a proteção da sua audição, beleza? O próximo, a gente tem aqui proteção respiratória. A gente também utiliza essa proteção respiratória. São as máscaras respiratórias que nós necessitamos, principalmente quando nós estamos trabalhando com poeiras, que a nossa área trabalha muito com essa parte de poeira, né, de resíduos, de pó, de madeira. A máscara mais utilizada pela gente é essa. E temos também essa aqui que é de filtro. E esses aqui são os repositoriozinhos, os filtrozinhos que eu reponho, encaixo aqui, quando esses filtros aqui estão na máscara, não estão mais dando de conta da minha proteção respiratória. Beleza? Vamos pro próximo. Proteção para o tronco. Ou seja, pessoal, o que vai proteger o meu tronco? Eu vou ter aí algumas vestimentas, certo? Casacos, aventais. Vou ter colete à prova de bala também. Se eu não vou utilizar colete à prova de bala? Não, você não está trabalhando para a polícia. Técnico em imóveis não vai utilizar. Mas o avental, sim, certo, pessoal? E o próximo, a proteção dos membros superiores, ou seja, dos braços, dos ombros e das mãos. Então eu vou ter aí alguns EPIs como luvas que a gente utiliza. Ó, lembrando aqui, vou mostrar aqui para vocês. As luvas que tenham um lado com aderência e outro lado sem, você vai utilizar esse lado com aderência na palma da mão para poder dar o quê? Quando você pegar algum material, alguma coisa do tipo, você ter firmeza para isso e acabar não sofrendo risco se você pegar com a parte lisa, né? Como, por exemplo, aqui. Você vai ter aí também, além das luvas, creme protetor, que é aqui para alguns produtos químicos, onde você passa esse creme protetor. Você vai ter mangas, como essas aqui. Você vai ter braçadeiras, também, para toda a região do braço. E dedeira para a região dos dedos, como este aqui. Só um minutinho. Aqui. Certo, pessoal? Então, vamos para o próximo. Para a proteção dos membros inferiores. Dos membros inferiores eu vou ter botas, eu vou ter meias e eu vou ter perneiras. Certo, pessoal? A gente não costuma utilizar botas quando a gente está trabalhando no laboratório. Porém, é importante sempre estar com calçado fechado. Sempre estar de tênis, certo? Para proteção aí dos pés. Beleza? E o próximo conjunto de EPI aqui é para a proteção do corpo inteiro. Aí eu vou ter macacão, eu vou ter vestimentas de corpo inteiro. Certo? E o último, eu vou ter aqui a minha proteção contra quedas e diferença de nível. Eu vou ter o cinturão de segurança com o dispositivo de trava, que é este aqui, o dispositivozinho. E vou ter esses cinturões para quando eu vou estar fazendo alguma coisa em um ambiente muito alto, enfim. É muito utilizado também na parte elétrica, na parte de edificações. Nesse sentido. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando comigo no WhatsApp, seja no grupo ou seja no privado. Eu vou postar o exercício de vocês no Aluno Online e qualquer dúvida vocês tiram lá comigo, beleza?